Boa noite a todos. É um prazer enorme estar aqui. Hoje é um dia especial, continuamos a nossa comemoração dos 50 anos da nossa casa. Então é um prazer, a gente está hoje num novo formato. Aliás, durante a semana inteira a gente não tem passes no final, a gente está começando um pouco mais cedo, que é para dar a oportunidade do nosso palestrante falar um pouco mais. Então, vamos iniciar com uma prece para que a gente se harmonize, né? Tranquilize o coração, a mente, para que a gente possa levar os nossos pensamentos para as palavras que a gente vai escutar aqui. Pai amado, de infinita luz e de misericórdia, abençoada seja essa noite, essa semana, em que aqui nos reunimos no intuito de comemorar. Comemorar pela existência dessa casa, comemorar por estarmos em Tua companhia. Agradecidos sempre, Senhor, por termos esse cantinho onde nos momentos de dificuldade a gente pode chegar. Porque aqui com certeza encontramos o Teu conforto, o Teu auxílio. Aqui podemos aprender, crescer, evoluir e nos libertar na Tua seara. Obrigado, Senhor, por estar ao nosso lado, ajudando em nossos passos, ainda um pouco vacilantes, mas com certeza já na Tua direção. Te agradecemos pela noite de hoje. Te pedimos um amparo especial para o nosso palestrante, para que ele aqui traga as suas palavras, o seu estudo, o seu amor, através de suas palavras. Obrigada, Senhor. Que assim seja, graças a Deus. Então, eu passo a palavra agora para o Vinícius Ribeiro, já é conhecido da casa, nosso companheiro de doutrina, que veio de Votuporanga para estar aqui com a gente hoje. Obrigado. Prezados amigos, trabalhadores, companheiros de jornada, senhoras e senhores, dirigindo a palavra com extremo respeito a todos que aqui comparecem a essa casa de Deus, empenhando a voz também aos ouvidos dos mais jovens e, por que não, falando àqueles que se acham nesse recinto pela primeira vez. Que Jesus, o nosso amigo da vida, juntamente com sua equipe de benfeitores que sobrepairam no ambiente, que eles possam estar aqui ajudando-nos na compreensão de tudo aquilo que for externado, tudo aquilo que for exarado pela boca do palestrante, nessa noite festiva, nesse ambiente amistoso, onde aqui se encontram criaturas que comungam dos mesmos ideais. O ideal espírita, mas acima de tudo, o ideal cristão. Portanto, são os nossos desejos de que todos nós possamos ter uma noite de luz para os nossos raciocínios. E ainda quero externar o agradecimento, mais uma vez, à Casa Espírita efetua o convite, na qual aquecemos a esse convite, nos deslocamos da cidade de Votuporanga, interior de São Paulo, 100 mil habitantes, 15 centros espíritas, onde militamos desde a infância, no Centro Espírita Emmanuel, fundação de Sr. Romeu Grise, Hilda Sestini, irmã do Gerson, no dia 1º de maio de 1950,
uma casa com várias frentes de trabalho, uma casa com muitos adeptos, e nós então, com muita alegria, nos deslocamos até a cidade do Rio de Janeiro, e sempre aqui muito bem recebidos, com um franco e cordial sorriso, um abraço afetuoso, os 2 ósculos, os 2 beijos, que é comum aqui na cidade, o olho no olho, para que nós possamos nos sentir à vontade para discorrer sobre os postulados espíritas, falando francamente sobre tudo aquilo que os espíritos superiores têm enviado por intermédio das mãos psicógrafas dos médiuns, destacando o médium Chico Xavier, Ivone, para que nós possamos então ser agraciados, sermos bafejados por essas filosofias, por essas histórias, para que possamos aprender. Sou muito grato, trazendo aqui as minhas emoções, o fruto de minhas pesquisas, trazendo um sotaque diferente, para que vocês possam então, todos nós, nesse círculo de amizade, nesse círculo de estudos, possamos aprender e, a posteriori, todos nós termos a suficiente disposição, a coragem e a alegria de colocarmos em prática tudo aquilo que nós ouvimos pela voz dos irmãos palestrantes, porque o palestrante que assume essa mesa de serviços nada mais é do que um trabalhador que sai dos próprios bancos, efetua as suas leituras, as suas pesquisas, as suas divagações filosóficas, organiza ali um esqueleto, um pequeno esquema e traz aqui para todos nós aprendermos. É o primeiro que fala. O palestrante, o orador é o primeiro que fala, mas também é o primeiro que ouve. Também agradeço ao irmão Gerson Sestini, que muito empenhou para que estivesse aqui, oferecendo a sua residência para nós ali estarmos no café da manhã, o almoço, a janta, e também hoje a minha irmã está aqui, junto do seu esposo, a sua amiga, a fim de que possamos todos nós estarmos aqui nessa noite de luz para os nossos raciocínios. Chico Xavier, certa vez, ele foi abordado por um repórter mineiro. Esse repórter mineiro lança a seguinte pergunta para Chico Xavier. Chico, qual é o maior perigo que nos ameaça? E os circunstantes ali em derredor gostaram da pergunta do repórter. E ficaram interessados então qual seria a resposta de Chico. E muitos ali que ouviram a pergunta do maior perigo que nos ameaça, essas criaturas já começaram a imaginar, em frações de segundo, o que poderia ser esse perigo que vem a interferir, que vem a atrapalhar a nossa senda no nosso progresso. Uns acharam que Chico poderia responder quando nós desistimos de fazer o bem, quando nós somos aplacados por muita ingratidão, quando muito doamos e não recebemos de retorno. Esperamos um retorno e não recebemos. A vida trabalha com a ingratidão. E o apóstolo Paulo ainda diz, e vós, irmãos, não vos canseis de fazer o bem. Paulo fala ao povo de Tessalônica, jamais se cansem de fazer o bem. Outras criaturas acharam que a resposta de Chico foi talvez que estaríamos todos perdidos, como uma nau à deriva, se Jesus abandonasse a governança do mundo. Seria o maior perigo capaz de acicatar, capaz de nos prejudicar. Jesus deixar a governança geral do nosso planeta. Outros já poderiam imaginar de que nós poderíamos deixar de amar. Esse sentimento nobilíssimo seria o maior perigo para nós. E muitos pensaram, mas Chico nos surpreende com a resposta.
E Chico então responde: meu irmão, sem qualquer pretensão, o maior perigo que nos ameaça é a ausência da religião no coração do homem. Todos, então, gostaram da resposta, porque a resposta concitou a cada um a fazer uma viagem interior para dentro de si mesmos e começar a interrogar a sua alma, muitas vezes descaminhada, dorida, com muitas indagações sobre a vida, na busca de respostas. Quando a criatura tem os seus vazios existenciais, e a religião, esse grêmio religioso, essa ordem, um centro espírita, uma igreja, uma grei, onde se congregam ali pessoas que pensam mais ou menos da mesma forma, que partilham das mesmas dores, das mesmas ânsias. Essas criaturas podem então se reunir, primeiramente no templo de pedra, mas esse templo de pedra, ele é um templo espiritual, porque existem as organizações do plano celeste, invisíveis aos nossos olhos, mas que existem toda uma organização efetuada pelos espíritos venerandos, os nossos espíritos guardiães, que querem a nossa vitória. Então se organiza primeiramente no plano astral, no plano espiritual. O que aconteceu com essa casa? Espíritos vanguardeiros, iluminados bons guerreiros, esses espíritos visualizaram todos nós, antes mesmo de ocorrer a nossa reencarnação. Já visualizaram nesse porvir que se congregaria aqui uma quantidade numerosa de almas vivendo na região de Copacabana e nas regiões vizinhas, Botafogo, Ipanema, Leblon, e movidos de amor. Essas equipes espirituais movidas pelo amor arquitetaram o centro espírita consolador. É por isso que sabemos das lutas dessa casa espírita ao longo dessas décadas, dessas 5 décadas. E todas as lutas, todas as batalhas, elas foram vencidas, elas foram suplantadas. Porque é necessário que se tenha essa obra, que se tenha essas palestras revivendo, rememorando as mensagens de Jesus Cristo, a maior base para a nossa religião espírita. Se retirarmos o Evangelho de Jesus, a nossa doutrina em poucos dias já não existirá mais nada. Porque a base é justamente as mensagens, as advertências do nosso querido Jesus Cristo. Portanto, ocorre-se aqui o Jubileu de Ouro, os 50 anos do Centro Espírita. O momento, sim, é festivo. Há que comemorarmos, porque entendemos que é a vitória da luz, é a vitória principalmente do Evangelho, que vence os séculos e que está o Evangelho presente nessa região de Copacabana. Porque Jesus, de altos cimos espirituais, Jesus conhece a cada um de nós dessa região, sabe de nossas dores, sabe de nossas indagações íntimas. Jesus conhece a cada um de nós e permanece numa espécie de plantão espiritual, ajudando a todos aqueles que buscam espontaneamente a casa espírita. Não só a casa espírita, mas também todos os irmãos dos outros credos religiosos. E se nós, nesse momento, nos deslocamos de nossas residências, enfrentamos a chuva, o gotejo d'água na cabeça, e adentramos até neste centro religioso organizado nessas cadeiras, é porque todos nós estamos interessados, sim, na nossa prosperidade no campo
do nosso espírito. Estamos querendo mais, queremos acertar mais, amar, adquirindo essas virtudes em definitivo no campo do nosso espírito, para sermos criaturas melhores, criaturas abençoadas. É preciso nós buscarmos uma religião. E Chico Xavier nunca insistiu, nunca realizou prosélitos para que a criatura viesse e permanecesse na fileira espírita. Porque muitas criaturas de outras religiões buscavam o conselho na boca de Chico, e essas criaturas, a grande maioria, não eram espíritas. E Chico dizia que se a criatura estivesse bem naquela religião, porque religião boa é aquela que melhora o homem, que ele ficasse ali porque ele tinha a sua tarefa, tinha a sua liderança, as suas ovelhas, que ali permanecesse, porque Deus também estava ali na supervisão, espíritos maiores estavam ali congregados e abençoando aquela obra, abençoando aquela religião. E, portanto, é necessário esse conjunto, meus irmãos, porque um ajuda o outro. Um comenta sobre a leitura de uma certa obra, de um certo romance, o outro realiza uma filosofia mais severa acerca de André Luiz, do espírito Emmanuel. Outro comenta sobre uma poesia. E vamos então estudando e realizando os trabalhos também corpo a corpo de fraternidade que toda casa religiosa oferece aos seus adeptos, aos seus fiéis. Alta de Souza foi uma poetisa que desencarnou aos 24 anos de idade. Uma poetisa norte rio-grandense. Uma poetisa potiguar. E ela nos deixou inúmeras poesias belíssimas. O seu espírito foi arrebatado para o plano espiritual e já continuou o trabalho de escritas, o trabalho artístico dos poemas. Ela então foi convocada e estava ali integrada na equipe espiritual responsável pelos poemas que iriam vir do alto e pelas mãos psicógrafas vir até os livros espíritas. E Alta de Souza desencarna em Natal e no epitáfio. O epitáfio é aquela legenda que se coloca no túmulo da criatura. Extraiu-se um pedaço de um poema seu e colocou-se ali. E nesse trechinho fala justamente do sentimento máximo que deve aninhar os nossos corações. Longe da mágoa, enfim, no céu repousa quem sofreu muito e quem amou demais. Longe da mágoa, enfim, no céu repousa. Para que aquela criatura que muito sofreu, mas também que amou demais. Porque a criatura que se entrega a essa produção desses poemas é para trazer a beleza artística das virtudes, sempre lembrando de Jesus. E os seus poemas de raríssima beleza, muitos deles, mais de uma dezena dos seus poemas, eles foram musicados, tem musicalidade. Criaturas se fizeram valer desses poemas e colocou ali a melodia, se transformou em música esses poemas. E um deles, Alta de Souza, fala sobre aprendermos a esperar. Mas enquanto nós treinamos essa virtude da esperança, procuremos amar. Amar muito e extraindo de cada ofensa, quando somos aplacados, atingidos pela ofensa, são ali aulas, porque percebemos o quão duro é recebermos essa ofensa do nosso próximo e é um convite a não efetuarmos de igual forma para com os nossos semelhantes.
e que o sofrimento ele pode passar pelos dentes da rocha, pela língua do lodo, mas vai desabrochar como se fosse uma água. Ela desabrocha limpa e doce. Espera, coração, espera e ama. Recebe aprovação por noite imensa. No prelibar de excelsa recompensa, a madrugada aberta em vida e flama. Entende e passa. Extrai de cada ofensa o ensejo da bondade que te chama. Rompe a estrada de angústia, névoa e lama, sem que o pranto da mágoa te não vença. No lodo, a fonte ingênua desabrocha, e nos dentes graníticos da rocha, adoça e alimpa as águas benfazejas. Coração, ama e espera o porvir. Crente, pois dirás à dor um dia alegremente, mensageira da luz, bendita sejas. Falando também da função da dor em nossas vidas, que pode ser a catapulta, ela pode ser a alavanca que vai projetar todos nós para arrebatarmos as nossas imperfeições de nossas vidas. E o amor, esse sentimento que é a base da doutrina de Jesus, o rei dos sentimentos, o sentimento por excelência. E os discípulos rapidamente perceberam que o fundo, o móvel de toda a ação de Jesus na terra, em suas falas, em suas exortações, é justamente para fazermos entender sobre a importância do amor em nossas vidas. E parece que os discípulos já anteviam que Jesus não ficaria por muito tempo entre eles. E os discípulos, percebendo a totalidade da carga de informações que Jesus enviava aos seus ouvidos, naquelas lições, no trabalho de curas, nas andanças pelas estradas poeirentas, quando Jesus parava debaixo das árvores, quando Jesus adentrava as sinagogas, quando Jesus estava próximo da praia, na praça pública, em cima de barcos, quando Jesus estava junto do colégio dos 12, eles percebiam que não era em vão eles receberem toda aquela carga de informações, porque eles não deveriam represar para si mesmos e sim expandir, pregar, disseminar aquelas verdades evangélicas. E Jesus, então, na primeira reunião com os discípulos, fala muito. Não poupou os ouvidos dos discípulos. Jesus falou de vários assuntos. Em um certo trecho da palestra íntima de Jesus, que está registrada no livro bíblico, Jesus então fala para os discípulos: em qualquer cidade ou aldeia que entrardes, buscai saber quem deseja os bens do céu com sinceridade e repartir com eles as bênçãos do Evangelho, até que vos retireis, tal qual uma luz posta em cima de um candeeiro, em cima de um velador. Quando penetrardes em alguma casa, saudai-a com amor. Se essa casa merecer as bênçãos da vossa dedicação, que desça sobre ela a vossa paz. Se, porém, não for digna, volte essa mesma paz aos vossos corações. Pois se ninguém vos receber e muito menos desejar ouvir as vossas admoestações, retirai-vos. Simplesmente retirai-vos, sacudindo o pó de vossos pés, batendo a poeira da mágoa de vossas sandálias. Jamais, nunca conservando nenhum rancor, porque a mágoa
só pesa para quem a carrega. E assim vos envio como ovelhas. Envio os meus irmãos diletos, os meus amigos íntimos, e assim vos envio como ovelhas à caverna dos lobos, recomendando-vos a simplicidade das pombas e a prudência das serpentes. E Jesus arremata esse pequeno trecho da palestra, oferecendo aos discípulos uma senha. Porque eles não sabiam como reconhecer. Nós deveremos disseminar a verdade, mas como reconhecer aqueles que podem receber essas pérolas do arcabouço que vossa magnanimidade traz dos céus? Essas pérolas de ensinos. E Jesus então oferece uma senha para eles e diz: nisto reconhecereis se sois os meus verdadeiros discípulos, se vos amardes uns aos outros. O amor é capaz de cobrir uma multidão de pecados. Jesus recomenda amor até para com os inimigos. O que dirá então para com os nossos amigos, aqueles que nos oferecem o próprio coração? Nunca conseguiremos evoluir sem que amemos. E esse Espírito Emmanuel, guia espiritual de Chico Xavier, essa entidade que ficou responsável pelo setor filosófico da implementação da doutrina espírita do planeta Terra, que enviou muitas argumentações, muitos artigos, reflexões profundas em avaliando as cartas paulinas e em avaliando o Evangelho de Jesus. O Espírito Emmanuel nos orienta que não conseguiremos ascender a regiões mais altas sem desenvolvermos as duas asas. Uma asa é a da sabedoria e a outra é a asa do amor. É por isso que observamos essa luz que desceu dos céus, que foi Chico Xavier, porque parece que Jesus avalia que para aquele século, o século XX, precisava-se de que viesse alguém para viver o Evangelho. E Jesus, pervagando o seu olhar, ele consegue observar Chico e diz: Chico, vem até aqui. Preciso de você. Vai, meu filho. Vai que você receberá todo o amparo. Vai para o trabalho, porque o trabalho é uma lei de Deus. E você vai à terra em meu nome e será amparado, será acolhido, será protegido, para que você pode levar adiante as minhas verdades. Mas lembre-se, Chico, você não deverá ficar apenas na teoria. Porque a teoria encanta, a teoria é brilhante, ela nos convence, ela é bela. Mas é pelo exemplo que nós nos arrastamos. A palavra convence, mas o exemplo arrasta, diz o ditado. Encarna, meus irmãos. E Chico tem uma mediunidade muito específica para a psicografia, para escrever, trazendo do arcabouço divino esses conhecimentos. Então Chico recebe 412 obras e sempre na sua fala ele exalta que aquilo tudo não lhe pertence, que ele é apenas um escritor, apenas um simples e humilde trabalhador da seara de Jesus, mas que traz no bojo da sua alma também os seus defeitos,
Nós não conseguimos enxergar defeito em Chico, mas ele diz que é uma criatura ainda muito rasteira, mas talvez as suas falas para ficar no mesmo nível que todos nós. Mas Chico traz os 412 livros, mas que poderiam ser 824 livros, o dobro. Porque há muito conhecimento no estoque espiritual, no arcabouço divino. Mas Chico Xavier, ele dedica metade do seu tempo para a recepção das obras e a outra parcela do seu tempo para o atendimento ao povo. Ele não esqueceu de dar aconchego ao povo, de chorar junto com o populacho. Não esqueceu o povo e amava profundamente aquelas filas de gente. Gostava desse trabalho, ficava até altas madrugadas e tem muitas fotografias impressas retratando Chico Xavier na madrugada, quase amanhecendo o dia, tomando um café, uma xícara de café e sorrindo, feliz porque cumpriu com o seu dever, cumpriu com a sua obrigação. Dizia que muitas vezes ele ia até uma pia, um banheiro, fechava a porta, lavava o rosto porque chorava, tinha também os seus dramas íntimos, lavava o seu rosto, enxugava e voltava para atender a multidão. Eram pessoas que viam como, por exemplo, pais e mães, que haviam perdido as suas joias, os seus tesouros mais caros, que nenhum dinheiro mundano é capaz de comprar. Seus filhos, que haviam se retirado espetacularmente da vida pelos caminhos da desencarnação e a vida caprichosamente nem veio nos perguntar, não nos consulta. E os filhos, então, devido a doenças terminais, acidentes, eles voltaram ao plano espiritual e deixaram os pais terrenos em frangalhos, o coração dilacerado, doído, não estavam conseguindo lidar com aquela realidade, aquela prova, e buscavam Chico Xavier no afã de uma mensagem mediúnica que viesse trazer uma pequena informação, talvez na carta dizendo: eu estou bem, sigam as vossas vidas, no trabalho, na luta, nos seus projetos, porque eu estou bem, eu estou caminhando, eu estou trabalhando, eu estou amparado por entidades angélicas. Continuem, meus pais. E Chico ainda dizia, lembrando de Jesus, falando sobre a morte: em verdade vos digo, que se alguém guardar as minhas palavras, observá-las, nunca verá a morte. Aquele que crê em mim, mesmo que esteja morto, viverá. Chico recebia também muitos jovens. Os jovens que traziam seus dramas íntimos. Muitos jovens que tinham inclinações mediúnicas, aquela força e não sabiam lidar com isso. Chico recebia muito bem os jovens, presenteava com mensagens, presenteava com livros e incentivava as caravanas a eles perseverarem nas suas tarefas, nos seus pequenos projetos perante a humanidade, perante a comunidade, perante a família. E Chico, então, sempre incentivou todos aqueles que estão estagiando na idade moça do ser humano, trazendo esse vigor, trazendo essa energia extra proveniente da juventude. Chico também recebia muitos profitentes de outras religiões, sacerdotes, bispos, arcebispos, presidentes de centros espíritas, pais de santo, lideranças do Seixo Noyer, pastores evangélicos. E Chico, então, movia sua antena mediúnica para o alto
com muito tato, com muito capricho, com muito cuidado, e deixava ali um conselho para essas lideranças, para que essas lideranças levassem o conselho para os seus fiéis, que deixaram lá em suas cidades. Independente da religião, Chico amou profundamente todas as lideranças religiosas. E Chico também recebia aquelas criaturas que haviam dormido ricos e acordado extremamente pobres. Pessoas que detinham uma grande soma financeira. Pessoas que haviam acumulado uma quantidade de bens. Mas devido a uma reviravolta no cenário mercantil, a insucessos financeiros, haviam dormido ricos e acordado paupérrimos. E essas criaturas não estavam conseguindo suportar a realidade nova. E chegavam ali cabisbaixos, entristecidos. E Chico tinha essa capacidade de enxergar a criatura dentro da sua alma, auscultava o coração da criatura e já sabia qual que era o tema que estava afligindo aquela alma dorida. E Chico então dizia: meu irmão, não se turbe o vosso coração. Acalme-se, pois a vida de um homem não se constitui na abundância das coisas que possui. O que dirá da criatura que ela foi capaz de vender a sua alma para ela adquirir a prosperidade, para ela ganhar o reino dos céus? Não junteis tesouros na terra, e sim nos céus. Continuava Chico falando, se baseando em Jesus. Não junteis os tesouros na terra, porque o tesouro terreno é passageiro. Trocam-se de mãos rapidamente. Ele se descora, ele quebra, perde o valor. Muito diferente, mas muito diferente mesmo, do tesouro espiritual que fala por nós, é o nosso escudo, é a nossa defesa, é o nosso advogado. E a conquista desse tesouro espiritual se faz através de caridade, através de trabalho no bem, através de amor. E, portanto, a criatura que se envolve, que se dedica nessa modalidade do bem, deixando algo de bom para o seu próximo, deixando que a criatura tenha menos dor, aplacando a dor daquele irmão, ela então acumula esses verdadeiros créditos espirituais. São tesouros, um tesouro perpétuo, um tesouro que não se perde, que as traças não corroem, a ferrugem não carcome, e também os ladrões nunca irão desenterrar e roubá-los. É algo só nosso, fruto do nosso amor, fruto do bem que se faz. Então Chico trabalhou muito, meus irmãos, se dedicou, porque ele não ficou apenas na teoria, ele praticou. O que se assemelha à visão do modelo dos centros espíritas. Toda casa espírita oferece a verbalização, oferece a palestra pública, mas também oferece àqueles que buscam o centro a oportunidade de um trabalho, mesmo que pequenino. Uma incursão num bairro que mais precisa. Sabemos que essa casa realiza. Um trabalho de cestas básicas, onde você reúne os gêneros
coloca num saco plástico, amarra-se ali a boca e se transforma numa luminosa cesta básica. Um trabalho de enxovais para bebê, a confecção de uma sopa, a entrega de pães, os sacos de pães, as preleções evangélicas, a distribuição de livros, o empréstimo de livros. São serviços que a casa oferece. E a criatura então vai tendo aí aulas de humildade. Porque todos nós, em maior ou menor grau, carregamos fardos pesados de vicissitudes da vida, que é, no seu resumo máximo, o egoísmo e o orgulho. Enquanto nós mantivermos essas duas forças dentro de nós, o egoísmo e o orgulho, nós então não encontraremos, não deixaremos espaço para a entrada de virtudes. Há que consolidarmos, enriquecermos de virtudes, em definitivo na matriz do nosso espírito. Porque essas virtudes serão para nós o cartão de acesso a regiões mais felizes, quando nós deixarmos aqui o planeta físico. Iremos adentrar em regiões organizadas, disciplinadas, luminosas, felizes, porque eu trago o cartão de acesso para essas regiões, que é a paciência, que é a modéstia, a compreensão, a humildade, a bondade, a gentileza. Eu sou indulgente. Então eu posso singrar voos, alçar voos a regiões de felicidade, onde a vida pulsa e raia com muita intensidade. E, portanto, meus irmãos, Jesus, em dado momento, ele desce de altos paraísos. Jesus prefere convocar uma reunião com o plano astral. E reúne-se ali espíritos galácticos, espíritos de uma alta envergadura espiritual. Isso que estamos declinando está contido no livro A Caminho da Luz, de Emmanuel. Realiza-se a primeira reunião de Jesus com esses seres galácticos, decidindo sobre aquele pedaço, aquela calota do Sol que se desprende, se avança no espaço e no tempo e se resfriará e se transformará no nosso planeta. E essas entidades autorizam, isso acontece, isso se sucede, e desde aqueles primórdios Jesus vem trabalhando as energias, a física, a química, a pressão atmosférica, juntamente, diz o livro, com um exército de espíritos devotados à sua construção. Essa foi a primeira reunião há 4 bilhões e 500 milhões de anos, e está lá no livro A Caminho da Luz. E a segunda reunião foi agora há 2000 anos, quando decidiu-se que Jesus deveria vir à Terra em carne e osso, se adensar mesmo a carne, não transferindo para mais ninguém a função de trazer verdades. Dantes já tinha vindo Moisés. Jesus acompanha o trabalho de Moisés, porque Deus nunca desampara a humanidade. E Moisés traz o decálogo, os 10 mandamentos. Nesse ínterim vieram os profetas, que anunciaram a vinda de alguém, a vinda de um ungido de Deus, de um Messias, de um prometido. Então Jesus vem em carne e osso e deixa as mensagens para todos nós. E qual é, para Jesus, o homem moderno? Muito se fala no homem moderno. Aquele homem que usa uma roupa adequada, aquele homem que ele
tem um bom corte de cabelo, se preocupa com a sua dentição, ele borrifa um perfume, ele busca mais conhecimento, ele tem postura. Esse é o homem moderno na visão humana. Ele cuida da sua musculatura, ele ingere vitaminas. O homem moderno para a humanidade. Muito se fala a mulher moderna da humanidade. A mulher que busca a sua independência, que busca mais conhecimentos, um título acadêmico, que se preocupa com sua aparência física. Mas qual seria, na visão de Jesus, o homem e a mulher modernos? Quando Jesus observa cada um de nós, o que ele vai enxergar em nós? Para ele, o homem ou a mulher modernos é aquele que tem a coragem da mudança e que ama. É aquele que ele consegue detectar as suas falhas e ele então decide efetuar uma reforma íntima, que é aquilo que o Evangelho nos propõe. E também que tem amor. Então, essa é uma criatura que sempre estará moderna, se reformando, inclinado às mudanças e também que ama. Este é o homem e a mulher modernos. E, portanto, caros irmãos, também encontraremos no apóstolo Paulo, na sua epístola brilhante e muito conhecida aos Coríntios, ainda que eu fale a língua dos homens, ainda que eu consiga estudar e saber todas as línguas da terra, começando pela elegância, pela bela língua portuguesa, passando pela elegância da língua inglesa, pelas charmosas línguas italiana e espanhola, e pelas elaboradas línguas chinesa, japonesa. Mas se eu não tiver amor, nada sou. Ainda que eu detenha todo o conhecimento dos livros das prateleiras das bibliotecas mundiais, que eu saiba da física, da química, da astrofísica, da medicina veterinária, da matemática, que eu saiba da administração de recursos, da administração de materiais, da psicologia, da filosofia, mas se eu não tiver amor, nada sou. Ainda que eu ofereça o meu corpo para ser queimado, ou ainda que eu ofereça o meu corpo a benefício da ciência, ainda que eu tenha toda a fé capaz de remover uma montanha, mas se eu não tiver amor, nada sou. Serei como um sino que tine, que bate. Serei como um metal que soa. Serei apenas muito barulho, mas não sou capaz de nada produzir. E Jesus, certa vez, caminhava e dobrou o templo. Quando ele dobra a esquina do templo, uma mulher avista o mestre e a mulher se encantara com Jesus. Suave encantamento se apoderou dela, sem que percebesse. Quando viu aquele jovem irradiando beleza, irradiando simpatia, ela se apressou em corrigir as dobras da sua túnica muito alva, branquíssima. Colocou no seu olhar doçura. Deixou que percebesse a visível paixão. Corrigiu o desalinho do cabelo. Abeirou-se dele e disse numa voz quase sussurrante: Jovem, as flores da cidade de Séforis encheram-me o vaso do coração com deliciosos perfumes. Eu tenho felicidade ao teu dispor. Em minha loja de essências finas são os perfumes mais raros. Eu irei te levar para uma vila abarrotada e cercada por rosas vermelhas, onde o sol brilhante, junto com o vento remansoso, vem beijar a face desta terra árida.
É lá que inúmeros peregrinos mais cansados buscam reconforto em minha primavera juvenil e encontram o prazer que representa a coroa da vida. Pois o lírio do vale não tem a carícia e a veludez dos meus braços, e nem a romã saborosa, rubra e suculenta possui o mel dos meus lábios. Vem, Rabino, vem, confira e vê. Eu irei te dar um leito macio, tapetes dourados e um vinho capitoso embriagante. Eu irei te acariciar a fronte abatida e curar-te-ei o cansaço da sua viagem, descansando seus pés na água cara e nobre de nardo puro, e ao mesmo tempo ouvindo as harpas e os alaúdes do meu jardim, pois os meus músicos, eles foram exercitados nos palácios mais ilustres, vieram dos mais longínquos e diferentes rincões. Jesus permanecia mudo, mas olhando firmemente nos seus olhos. E ela então diz: não vens? Ofereço-te tudo isso, porque descobri em teus olhos uma diferente chama, e assim procedo por amar-te. Descobri em teus olhos uma diferente chama, e assim procedo por amar-te. Jesus continuava emudecido, mas com aquele olhar sereno, com mistos de energia, magnetismo. E ela então diz mais uma vez: não vens? E Jesus responde: agora não. Depois, no entanto, quem sabe? Ela então saiu de cena irritada, porque até então nunca fora rejeitada por nenhum homem. Passaram-se 2 anos e Jesus pregava e operava curas ao pé do tanque da cidade de Betesda. Eram coxos, paralíticos, cegos, leprosos, obsidiados, pessoas que sofriam terrivelmente do cancro, da sarna, do reumatismo. E Jesus os atendia e curava. E surge ali uma senhora que solicita a presença de Jesus em um certo local. Jesus então deixa momentaneamente a turba à mercê dos discípulos e segue aquela senhora. Eles percorrem uma estrada batida e Jesus caminha por aquele trilho, observando árvores mais secas e tortuosas. E Jesus então chega até aquele vale e se depara com um corpo todo retorcido, comido por úlceras, a pele enegrecida, o rosto deformado. Feridas de sangue pontilhavam-lhe na carne. Apenas os olhos dessa criatura estavam muito vivos, muito radiantes. Mas era uma sombra leprosa e ninguém se arriscava a aproximar. Ela reconheceu o mestre. Era o mesmo mancebo de porte sublime, um homem alto e de expressão atraente. Um homem que estava no albor da sua mocidade, aos 30 anos de idade. Ela reconheceu o mestre. E Jesus então se aproximou dela e disse: vem a mim, tu que sofres, porque na casa de meu Pai nunca se extingue a esperança.
Ela quis recuar, mas foi vencida pela dor. E Jesus então se aproxima e com os braços em formato de concha, conchegou-a de manso nos seus braços. E ela então disse: porque tu, o Messias, o enviado de Deus, que opera curas, profere pregações, porque está aqui diante de mulher tão miserável quanto eu. Mas Jesus estava em êxtase, Jesus era só sorrisos. E Jesus então diz a ela: venho agora, porque descobri em teus olhos uma diferente chama, e assim procedo por amar-te. Esse é Jesus, com os seus paradoxos. Jesus que em muitas argumentações parece desarmônico. Jesus pede para que os mortos enterrem os seus mortos. Um cego que guia outro cego logo cairão num abismo. Jesus fala sobre abandonar pai, mãe, filhos. Jesus questiona: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Muitos paradoxos, mas que nos convida a reflexões severas para que nós possamos eliminar tudo aquilo que vem judiando de nós mesmos há muito tempo e nós então colocarmos em definitiva a virtude no campo da alma e prosperarmos rumo à nossa edificação espiritual, trilhando, palmilhando os nossos passos na vereda do amor para atingirmos a tão sonhada perfeição espiritual que vai nos prodigalizar luz e muita felicidade verdadeira para todos nós. Vencendo espinhos e abrolhos, a áspera jornada de tua provação. Além, no mais além, verás ante teus olhos primaveras e luzes em profusão. Avança, mesmo de alma torturada embora, não recues ante o impacto da tormenta. Há quem segue teus passos, ora a ora. Esse alguém invisível é o amor que te sustenta. Ouvida na luz da prece quaisquer decepções. Perdoa de coração a boca que te fere. Cala em teu proveito azedume e lamentações, pois quem ama entende, e o perdão sempre confere. Um dia saberás, alma querida, que não foi em vão na terra o teu sofrer, e que a saudade em lágrimas convertida será a doce canção do teu viver. Avante, intrépido viajor, escala o monte Himalaia do infinito, reparte com alegria a messe do amor, pábulo de Deus, sempre bendito. Encontrarás um dia a escuridão da morte, e deslumbrado fitarás a eternidade, e sentirás em divinal transporte que a força de Deus nos mundos é a caridade, é o amor. Que Jesus nos abençoe. Muita paz. Deus nosso Pai, chegamos ao término da palestra da noite de hoje, encantados com a presença de Jesus que aqui esteve entre nós, com tantas passagens que sempre nos ensinaram e sempre nos ensinarão, porque a cada dia é hora de rever cada passo que Ele deu aqui entre nós. Agradecemos, Senhor, a noite de hoje. Agradecemos a existência dessa casa maravilhosa que nos acolhe. Agradecemos ao nosso amigo que aqui esteve, trazendo Jesus para a nossa companhia. Que possamos, Senhor, continuar firmes no seu trabalho,
para que possamos aqui voltar mais e mais. Assim, encerramos a noite de hoje agradecidos e com o coração cheio de amor. Que assim seja. Graças a Deus. Antes de encerrarmos, eu queria... A gente está fazendo a divulgação das palestras pelo Instagram, nas nossas mídias sociais, botamos cartazes, mas algumas pessoas não sabem do horário, então só lembrar para aqueles que chegaram um pouco depois do horário, que durante essa semana o nosso horário de início vai ser às 19h30 e no sábado e no domingo, que são as duas últimas palestras, às 17 horas. E nós não teremos passe. Amanhã, a palestra das 14h30 não haverá também. Tá? Então, realmente, uma semana de programação diferenciada em comemoração aos 50 anos do Consolador. Tá? Antes ainda do final, eu queria dar para o Vinícius uma lembrancinha, que é uma lembrancinha de toda a comunidade da casa, por ele estar aqui com a gente hoje. Isso, agradeço. Olha, obrigada, que maravilha. Vinha de luz. Olha, capa dura. Bacana, um presente. Opa, olha aqui. Olha que capricho. Um chaveiro dos 50 anos, do Jubileu de Ouro. Vou colocar na chave da casa. E olha aqui também, esse eu não vou mostrar. Agora vai ficar todo mundo curioso. Olha! Uma caneca. Toma leite. Olha, que capricho que vocês fizeram. São os brindes comemorativos da... Mensagem do Fonte Viva. Isso. Muito obrigado. Não esperava por essa. Primeira vez. Muito obrigado. Bom, obrigada a todos. Amanhã estaremos aqui. Serão todos muito bem-vindos e participar aqui com a gente mais uma vez. E lá na entrada, quem se interessar em levar uma lembrancinha do nosso cinquentenário, na livraria da vendendo. Que bacana isso. 19h30.